nesse período agora que vamos ter para responder perguntas que foram feitas não só hoje, mas no decorrer de todos esses encontros. Os irmãos foram colocando ali as suas perguntas, então hoje, agora nesse momento, temos oportunidade. Bom seria que aqueles que fizeram as perguntas estivessem aqui para poder ouvi-las, né, e ter a sua dúvida esclarecida. Me coube duas perguntas, são simples, mas se perguntaram é porque realmente há a dúvida e aqui não precisamos ficar com dúvida alguma. Amém? Primeira pergunta que foi feita agora, perguntando qual é a diferença entre espírito e alma. Algo simples, mas nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo é isso que vocês estão vendo aqui, um pouquinho mais de 60 quilos. Isso. Um pouquinho mais, né? Mas já tive 60 quilos. Alma é a nossa vontade, a psique, aquilo que fez vocês virem aqui. Eu vou lá hoje no encontro de fundamentação, onde se encontram nossos desejos, aquilo que nos move, o nosso entendimento. Isso tudo está na nossa alma. Deus nos fez assim, com o corpo e a alma. E o espírito é o que o Senhor colocou em cada um de nós para termos comunicação com Ele, estarmos ligados com Ele através do teu espírito. Por isso que enquanto não tomamos uma decisão pelo Senhor, nosso espírito está apagado. Uma vez que temos a vida de Cristo em nós, nosso espírito é vivificado. E daí podemos ter comunhão com o Senhor através do nosso espírito. É simples, é isso. E é por fé também que nós recebemos isso. A outra pergunta que foi feita era se... Opa! Obrigado. Eu havia me esquecido de falar isso. Esse assunto aqui sobre corpo, alma, espírito, principalmente alma e espírito, vai ser mais bem explanado no nosso retiro de cura da alma. Sempre é colocado, trazido com muita clareza, né, e um pouco mais aprofundado sobre isso. Então, os que não foram, provavelmente quem fez a pergunta ainda não passou por esse encontro de cura da alma, mas vai ter a oportunidade de poder receber o ensino com mais clareza e profundidade. A outra pergunta é se é possível receber o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas. A resposta é sim, né? O exemplo que nós temos, eu mesmo falei aqui, eu acho que mais alguém ainda trouxe, o exemplo de Cornélio e a sua casa. Eles receberam o batismo no Espírito Santo e depois foram batizados. Isso não é algo raro, isso acontece. Se eu perguntar aqui, para levantar as mãos, quem foi batizado antes... foram batizados esses aqui antes de serem batizados nas águas. É possível isso sim acontecer. E era isso. As perguntas mais fáceis vieram agora. Agora eu passo. Surgiu uma pergunta sobre jejum. Quando, como e por quanto tempo devemos jejuar? Ou melhor, quando jejuamos, qual o período de duração? A verdade aqui é que nós devemos jejuar. E que o nosso jejum é para o Senhor. Inclusive, na apostila, isso está bem explicadinho, na página 72, para quem fez a pergunta ou para mais alguém que tenha dúvida, ele explana bem direitinho os tipos de jejum. Não tem uma metodologia bíblica de como precisa ser o nosso jejum. Diferente de orar, que fala para orar sem cessar, e a palavra, né, na tua lei medita de dia e de noite, não vai dar para jejuar sem cessar, nem jejuar de dia e de noite. Então, a apostila, ela fala do jejum normal, que é aquele mais comum. Normalmente, a pessoa deixa de comer, só bebe água durante um dia, dependendo do tempo de convertido aí, já vai aumentando para 2, 3, não sei, não é regra de novo, né? Não é fórmula. A apostila também fala do jejum absoluto, né? Sem comer e sem água. Esse já tem que ter um pouco mais de cuidado, porque em termos de saúde ele já não é tão indicado se for muito prolongado. Tem o jejum de 40 dias e 40 noites, que quem fizer é galo.
Tem o jejum parcial também. Isso, inclusive, foi outra pergunta que fizeram, se pode se abster de algum determinado tipo de alimento por um tempo. Jejum de doce ou jejum de alguma coisa que goste muito. Não? Também não tem nada dizendo contra, né? Também é possível. Também está na apostila ali como jejum parcial. Então, é claro, é nosso para o Senhor, faz parte da nossa comunhão com Deus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração, conhece a nossa intenção. Então, é só isso que tem que cuidar, né? Tem duas perguntas rápidas, depois uma que eu quero me ater um pouco mais tempo. Uma delas é: gostaria que esclarecesse melhor o milênio, caso possível. Obrigada. Então, eu agradeço pelo obrigada, porque como é uma menina, né? Ou seja, sexo feminino, eu tenho um pouco mais de carinho e paciência com elas, né? Mas eu queria colocar uma percepção assim um pouco mais espiritual, porque às vezes a gente olha do ponto de vista escatológico e quer saber, fica curioso por muitas coisas, respostas que a Bíblia não nos dá. Então são especulações, são algumas coisas que até se supõe, mas eu queria dizer o seguinte, já que nós falamos de fundamentação, Jesus Cristo, no propósito eterno de Deus, é aquele que vai receber toda a glória. Todo homem vai se dobrar diante dele, quer queira, quer não, e vai ser revelado quem é o Rei dos Reis, sobre todas as autoridades, né, que foi falado, porque a autoridade está nele. Nome sobre todo nome. Talvez uma coisa que possa nos ajudar na visão, mas há uma revelação, uma percepção que não é bíblica, mas que nos ajuda um pouquinho, assim. O milênio pode ser o 7º dia da semana da existência da humanidade. 4.000 anos do Velho Testamento, 2.000 anos do Novo Testamento, e passou a semana e agora vem o dia do Senhor. Não está na Bíblia assim, né? Não está determinado assim. Mas está muito próximo a essa volta do Senhor. O Senhor tem falado muitas vezes que está vindo sem demora. E eu queria deixar isso assim, com uma expectativa de algo não lá distante, mas algo que está às portas. Tudo que temos do milênio está basicamente revelado em Apocalipse 20, né? Como eu falei do juízo eterno, que depois do milênio, e aí a pergunta, né? Depois do milênio, então, que nós entendemos que são 1000 anos, alguns teólogos fazem um ponto de interrogação, nós não estamos aqui para discutir isso, né? Se é 1000 anos mesmo, ou se é uma coisa que se relaciona, nada disso, né? Nós vamos pela palavra, diz que é 1000 anos, então é 1000 anos. E tudo ali que o Senhor quer mostrar é que nós vamos reinar com Ele. Porque chegou o dia de Jesus, o Apocalipse, que significa revelação de Jesus. Ou seja, Jesus vai ser revelado como aquele que é o Rei dos Reis. Tanto que naquele milênio, se nós lermos Apocalipse 20, Satanás vai estar amarrado, não tendo poder para atuar. E ele, no fim desses 1000 anos, vai ser solto, vai fazer um levante, e o Senhor, então, vai vencer Satanás, e ele vai ser lançado no inferno. Então, essa visão de que o Senhor vai ser revelado
porque Ele criou os céus e a terra para governar. E o diabo, como foi dito hoje pelo Volney, que Deus deu a terra para que o homem cuidasse, e o homem deu a autoridade para Satanás fazer isso. Nós temos essa destruição daquilo que Deus criou. Depois disso que vem o juízo de Satanás, queria mostrar assim que o diabo enganou o homem, fazendo com que o homem trocasse a glória ao Criador pela glória da criatura. E nesse milênio, o Criador vai assumir o seu papel e vai receber a glória devida. Amém? Depois do milênio podemos conversar, que daí eu sei mais coisa, né? Aliás, ela falou assim, caso possível, o resto é impossível, tá? Outra pergunta. Eu tenho ela em parte aqui, mas ela diz assim: Paulo foi ao céu e não soube explicar o que viu lá. Iremos nós somente louvar por toda a eternidade? Eu creio que há duas coisas que precisamos corrigir nessa pergunta. Não corrigir, mas explicar, trazendo o conceito bíblico. Uma é a eternidade. Na outra pergunta que eu vou responder, vou falar um pouco mais sobre a eternidade. E a outra é o louvor. A ideia da pergunta pode parecer assim, cansa ficar fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo. Parece assim, né? Lembrem que na eternidade não há cansaço, nem há tempo, nem monotonia, nem escravidão. Eu já vi alguém dizendo assim: eu não quero ir para o céu porque eu não quero ficar sentado numa nuvenzinha, balançando as pernas e tocando harpa o tempo todo. Queridos, fazer do céu um conto de fada é diabólico. O diabo que destruiu na nossa mente a verdade, a beleza, a grandeza e a majestade do céu. E nós não podemos entrar nessa. Bem, há um prazer constante no céu. Isso é o que está em toda a palavra. Não há esse desvanecer, esse cansar de alguma coisa. Nós aqui, nós não conseguimos ver Deus com nossos olhos humanos, diz a palavra, né? Aliás, Deus diz assim, nós morreríamos se víssemos toda a sua glória, né? Aquele cântico que nós cantamos, eu fico sempre assim, vejo toda a sua glória. É impossível ver toda a sua glória. Podemos cantar, vejo tanto a sua glória que isso me afeta. Isso pode, né? Mas é impossível nossos olhos verem toda a glória de Deus. João diz, agora vemos em parte. Não é possível ver. Mas nós vamos louvar sim. Se alguém pensou que não ia louvar, vai sim, e por toda a eternidade. Entre outras milhares de coisas que nós vamos fazer lá. Eu gosto sempre daquilo que Jesus disse, né? Ele diz assim, ele revelou o pai de uma família. Onde é o melhor lugar para aqueles que têm uma família em paz, né? Porque às vezes a turbulência chega lá, mas não é o lugar da família, onde a gente se ama, onde a gente tem os irmãos, onde a gente se abre, a gente tem confiança, onde a gente tem segurança, onde a gente tem amor, onde a gente se serve porque é meu irmão. Essa forma que Deus nos fez família
é porque Ele quer isso por toda a eternidade. E Ele precisava mostrar isso para nós. Porque senão vamos pensar que, bom, vamos ficar sentado na nuvenzinha, né? Se Paulo, que viu alguma coisa do céu, não conseguiu explicar, é porque o outro que não viu nada também não vai conseguir explicar mais do que isso. Tá bem? A terceira pergunta. E essa eu queria gastar um pouco mais de tempo, porque na verdade eu queria ter feito isso quando estava ministrando sobre o juízo eterno, que é... A pergunta é muito simples. O que é o galardão? Fala tanto do galardão, né? Primeiro, a palavra significa, ela tem origem na questão do pagamento, recompensa, retribuição de alguma coisa que se faz. Agora, temos que lembrar que o galardão aqui está falando da eternidade. É algo que vai valer por toda a eternidade. Paulo diz que as coisas daqui são corruptíveis, as de lá são incorruptíveis, eternas. Jesus fez muita menção de galardões. E Jesus nos ensinou uma coisa. Ele disse assim: não troca a recompensa daqui pela de lá. Não faz as coisas para ser visto pelos homens. Faz as coisas para ser visto por Deus. Falou isso na oração, no jejum, na esmola, em todo o tempo ele falou isso. Né? Então, há uma recompensa. Jesus falou, grande é o galardão dos perseguidos. Ele falou dos que amam os inimigos, tem um galardão que os da terra aqui não têm. Aos que exercem justiça, aos que não exercem a sua justiça diante dos homens, os que oram sem serviço, que jejuam para Deus, os que fazem qualquer coisa por causa do Senhor. Em Mateus 16 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E o contexto é o discipulado a ele, né? O texto que começa um pouquinho antes diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque há um galardão. O Senhor está recompensando. Agora, muitas vezes nós falamos assim, né? Nós construímos coisas lá com material daqui, sei lá, tem tantas ilustrações. Eu não quero me indispor com qualquer ilustração, né? Porque as ilustrações sempre são um pouco imperfeitas, mas nos ajudam a visualizar alguma coisa. Em Apocalipse 11, 18 diz assim, no julgamento lá dos mortos, né? Não dos mortos eternamente, mas os mortos que morreram, né? Deus vai dar galardões aos seus servos. Servos é aqueles que servem, né? Os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes. Aí eu fiquei pensando, mas Deus não citou nenhuma obra, não citou nenhum ministério. Deus citou pessoas comprometidas com Ele, cujo coração era totalmente dele, se separavam do mundo por causa dele, faziam as coisas por causa dele, se submetiam à autoridade por causa dele, né? Então esses são os que recebem galardão. Jesus falou do galardão de alguém que dava um copo d'água, né? Se olharmos aquele Lázaro lá, desprezado, de repente, recompensado, estando no seio de Abraão. Não são critérios humanos. Minha Bíblia está longe. Em 1 Coríntios 3, quando nós lemos esse texto que eu falei sobre coisas que queimam, que não queimam, aquilo que é edificado sobre o fundamento que é Cristo, lembram? Não vou falar tudo isso de novo porque já foi dado, né? Matéria dada. Olhem na apostila.
Mas no capítulo 3 de 1 Coríntios, tem uma coisa que faz uma relação que eu acho que vai dar muita clareza. Ninguém se engane, versículo 18, a si mesmo. Né? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios e vai por aí, né? Então ele coloca a sabedoria desse mundo nada a ver com aquilo que o Senhor quer, como nós queremos ser reconhecidos aqui, nós queremos ter uma estátua de bronze aqui, nós queremos ser lembrados, né? Essas coisas para Deus não faz nenhuma diferença. O Senhor dá o seu galardão para aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Porque as obras espirituais é que permanecem eternamente, não as carnais, não as... Desculpe eu dizer assim, falamos sobre espírito e alma, né? Não as que nós decidimos fazer pela nossa vontade, ainda que elas possam parecer algo para Deus. João tem sempre uma mensagem que ele diz assim, com Deus ou para Deus? Né? Eu faço para Deus, mas eu que decido o que faço. Ou eu faço com Deus porque Ele decidiu fazer uma coisa e eu quero ser cooperador com Ele na sua obra. Isso muda a nossa visão. Essas coisas é que vão permanecer eternamente. Vocês entendem? Eu queria tentar dizer o que é o galardão, né? Falei tudo e não falei o que é o galardão. Tá todo mundo querendo saber. Não pense que eu sei muito mais do que isso, mas eu quero fazer uma alusão do que eu acho que vai nos ajudar, que me ajudou, né? A eternidade nós não entendemos, né? A palavra de Eliú para Jó, ele diz assim, eis que Deus é grande e não podemos compreender, nem calcular a eternidade. É impossível, é algo que não cabe aqui. Tá bem? Mas quanto ao galardão, temos algumas revelações que nos dão uma ideia. Deus fala muitas vezes de coroar, de coroas. Bem, ter uma coroa na cabeça pode ser apenas um peso a mais, né? Mas ser coroado, reconhecido por alguma coisa, é que nos faz entender um pouco a eternidade. Não vou citar aqui, mas coroa de justiça, coroa de alegria, coroa de vida e coroa de glória. Se nós tivéssemos isso aqui, né? Virtudes dessas coroas são os vislumbres da eternidade. Nós podemos perceber que a vida tem sentido quando a justiça, a retidão, quando a alegria, vida e glória. Um reino sem injustiça, sem tristeza, sem separação e dias de glória que não acabam. Deu para sentir um pouco o galardão? É isso que o Senhor quer nos dar. Lembrem que coisas que o Senhor nos dá aqui nos trazem alegria, nos trazem recompensa, mas isso é apenas sombra do eterno verdadeiro. Porque aqui nós estamos percebendo com coisas naturais. Assim, eu vejo essa plateia bonita porque eu tenho olhos que enxergam. Eu tenho um mecanismo de perceber isso. Eu posso ouvir sons maravilhosos de uma música porque eu tenho um ouvido para perceber isso. Então, se o Senhor nos deu isso aqui na terra, imagina o que vai ser lá. Nós vamos perceber as coisas reais, que são eternas. Paulo disse, as coisas que se veem e se percebem aqui na terra, essas passam.
Mas as que não se veem e são invisíveis, né? Não se percebe aqui com nossos sentidos naturais, é que são eternos. Creiamos que o galardão que o Senhor tem para nós é melhor do que qualquer recompensa que poderíamos receber aqui, onde a traça e a ferrugem corroem. Lá não vai corroer, vai permanecer. Espero que eu tenha motivado a todos nós a fazer as coisas aguardando aquele que vem trazendo o galardão. E Ele traz porque nos ama. Amém? Glória a Deus. 2 perguntinhas que eu vou tentar esclarecer aqui. Vou começar por essa que foi feita hoje à noite, porque é sobre o assunto que eu falei há pouco de autoridade. Antes de responder a pergunta, eu queria lembrar, acho que o Otto Caroguem já fez menção, de que todos esses assuntos, apesar de que foi bastante coisa, né, foi muito conteúdo que foi dado. Mas todo esse conteúdo foi dado de forma resumida. E muitos desses conteúdos vão ser depois aprofundados em estudos posteriores, juntamente com os discipuladores ou em outros módulos de ensino. Esse assunto de autoridade e autoridade espiritual em particular tem um livreto inteiro, e não é dos mais fininhos, ele é bem grossinho, dedicado a isso. Esse livreto, inclusive, ele tem grande parte baseada no livro do Watchman Nee, Autoridade Espiritual, o qual eu recomendo aos irmãos que quiserem uma compreensão mais profunda. É uma leitura muito recomendada. Então, às vezes, a gente, no afã de fazer esse resumo, pode realmente deixar um ou outro aspecto importante. Essa pergunta aqui atende um aspecto importante. A pergunta: se uma autoridade, reconhecida como autoridade, nos manda fazer alguma coisa errada, como é que fica? Excelente pergunta. Isso aqui é um caso de conflito entre duas esferas de autoridade. Um conflito entre a autoridade humana, pode ser meu chefe, pode ser um esposo, pode ser até o discipulador, e a autoridade máxima que é o Senhor. Quando alguém em posição de autoridade nos dá uma ordem, e obedecer esta ordem significa quebrar alguma lei, ou quebrar a lei de Deus, nós devemos prestar respeito e obediência primeiro ao Senhor e não a essa ordem. Temos um caso bem claro na palavra de Deus, os irmãos vão lembrar, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, depois daquele início ali da igreja, que os apóstolos estavam pregando o evangelho, os fariseus, as autoridades religiosas ficaram sentidas de que eles estivessem falando no nome de Jesus, mandaram prendê-los, castigaram eles, chicotearam eles e disseram assim, ordenamos a vocês que absolutamente não preguem nem ensinem no nome de Jesus. Nós, os sacerdotes, autoridades, damos uma ordem para vocês, não preguem mais, não falem mais de Jesus. E a resposta que Pedro e João é a seguinte, isso está em Atos 4:19. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que ao próprio Deus. Que sabedoria! Ele fez um apelo à consciência daqueles homens, dizendo, vocês pensem um pouquinho no que vocês estão nos mandando. Será que nós vamos obedecer a vocês, sabendo que estamos desobedecendo a Deus? Vejo que é um conflito aqui. A autoridade diz, não prega. Mas Deus disse, preguem. Qual é a autoridade que prevalece? A do Senhor. E aqui então, eles obedeceram primeiramente a Deus, não obedeceram às autoridades que eram, no caso dos judeus, eram autoridades religiosas e civis também. E eles foram castigados de novo por isso, outra vez foram castigados e continuaram sendo perseguidos. No caso em que há um choque, há um conflito, toda vez que uma autoridade humana nos der uma ordem e nós sabemos que cumprir aquela ordem significa pecar, ou significa quebrar a lei, por exemplo, se um chefe manda, no teu trabalho, o chefe manda fazer uma coisa errada, manda desviar um dinheiro,
Manda tirar uma meia nota, né? O José Gustavo estava lembrando desse exemplo. Manda fraudar o fisco, manda fraudar os impostos, as autoridades civis. Então, tu não deves obedecer essa ordem. Por causa da tua consciência para com Deus, tu precisa honrar, em primeiro lugar, o Senhor. Tá? Nós costumamos falar disso ensinando o seguinte: a submissão, ou seja, aquele respeito, aquele acatamento, aquele coração que vem já disposto a se submeter à autoridade, a submissão, que é uma disposição de coração, essa é absoluta. Nós devemos manter essa disposição de coração para com todas as autoridades. Essa é absoluta, vale sempre. Mas a obediência se torna relativa. Por quê? Porque eu vou obedecer sempre, enquanto não entrar em conflito com a vontade de Deus. No momento em que a ordem da minha autoridade humana, seja qual for, até mesmo dentro da igreja, nenhum discipulador, nenhum pastor pode dar uma ordem a um irmão, ordenando ele a pecar. Não pode. Se ele der essa ordem, este irmão não vai obedecer, porque ele vai obedecer primeiro o Senhor. Vocês entendem por que a obediência é relativa? A obediência vale enquanto essa obediência não me coloca em conflito com a vontade daquele que é a autoridade, que é o Senhor. Ficou esclarecido? Joia. Mais uma vez, esse assunto vai ser aprofundado mais adiante, né, nesse material, que aqui a maioria já teve algum contato com esse material, já leu, já estudou. Depois temos uma pergunta sobre Hebreus 9:27, que diz assim: o texto lá diz que ao homem está ordenado morrer em uma só vez, e depois disso vem o juízo. E a pessoa que fez a pergunta diz assim, tudo bem, mas quanto ao espírito da pessoa, que é eterno, existe alguma restrição do espírito dessa pessoa ir e vir? Se eu entendi direito esse ir e vir, a pergunta significa: a pessoa morreu, não volta mais, não ressuscita. Quer dizer, vai ressuscitar lá adiante. Mas e o espírito dela não pode ficar circulando e se manifestando aqui na terra? Essa é a pergunta. Lá em Lucas 16, 19 a 31, Jesus conta uma história. Ele não diz que é parábola, mas nós conhecemos todos essa história, que é do rico e de Lázaro. E tem uma coisa bem interessante no finalzinho do diálogo ali, que eu quero chamar a atenção. Lucas 16, 19. No 22, aconteceu que morreu aquele mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado, o que foi levado? O corpo? Não, o espírito. O corpo ficou enterrado ali aguardando a ressurreição. E morreu também o rico, e o seu corpo foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, quem que estava no inferno? O corpo dele? Não, seu espírito. No Hades, aqui está inferno, mas Hades é o mundo dos mortos, essa é a tradução correta. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, juntamente com Abraão. E ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que o Lázaro molhe na água a ponta do dedo e refresque, venha aqui refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que tu recebeste os teus bens em vida, e Lázaro recebeu igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu estás em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para aí, não podem, e nem os daí passar para nós. Então, o rico replicou: Pai, eu te imploro que tu mandes Lázaro à minha casa paterna. Mandar o quê? O espírito de Lázaro. Falar com os meus parentes, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de eles também não virem parar nesse lugar de tormento. E Abraão respondeu: os vivos, teus irmãos, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas era uma das expressões que significavam a palavra de Deus, a lei e os profetas. Vejam o que Abraão falou:
Os vivos precisam ouvir o quê? A palavra. Os vivos precisam ser ministrados por quem? Pela palavra. Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a palavra. Mas o rico insistiu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos, se um espírito for conversar, for falar com eles, eles certamente vão se arrepender. Abraão, porém, respondeu: se eles não ouvirem a palavra, Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja que a única probabilidade, possibilidade que foi aventada aqui de um morto se manifestar entre os vivos de novo era mediante a ressurreição. Abraão nem falou se o espírito sozinho voltar. A palavra de Deus, pelo contrário, proíbe, e o Antigo Testamento está cheio disso, nós podemos procurar e vamos achar. Ela proíbe as pessoas de buscarem o contato com os mortos. Por que ela proíbe? Primeiro, não há nenhuma indicação de que o espírito dos mortos possa voltar e se comunicar com os vivos. Proíbe que as pessoas busquem este contato. E afirma também que quando nós buscamos uma forma de contato espiritual que não é com Deus, nós ficamos expostos à ação de demônios. Um exemplo, idolatria. O apóstolo Paulo fala: o ídolo não é nada nesse mundo, mas quem se associa com ídolos se associa com demônios. Então, atrás do ídolo existe uma realidade espiritual, e não é Deus, são demônios. Da mesma forma, quando uma pessoa viva busca o espírito dos mortos, e por que ele faria isso? Porque ele quer direção, ele quer orientação, ele quer saber alguma coisa, quer uma direção para a sua vida. Ele está se abrindo para o contato com demônios. A Bíblia, em todo lugar, ela diz que quando eu vou buscar orientação para a minha vida, se eu vou buscar direção, qual é o Espírito que eu preciso buscar? O Espírito Santo, é o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Eu não posso correr atrás de tentar contato com aqueles que já morreram. Então, meus amados, não há, na Bíblia, absolutamente não há margem para nós pensarmos que os espíritos daqueles que já morreram estejam ainda andando entre os vivos e tendo contato com eles. Agora, existe sim na Bíblia forte advertência de que os demônios podem se fazer passar por espíritos de pessoas mortas. E isso nós sabemos que acontece e com muita frequência. Quando Deus disse ao seu povo: não haverá entre vós aquele que consulte os mortos. E ele ainda faz uma pergunta: a favor dos vivos, alguém haveria de consultar os mortos? A própria pergunta que Deus faz ao povo já induz a uma resposta: é claro que não. A favor de nós vivos, nós temos que consultar o Senhor, não os mortos, não o espírito dos mortos. Porque aquele que busca o espírito dos mortos vai achar espíritos, mas não dos mortos, vai achar demônios. Espíritos enganadores que eventualmente vão se fazer passar pelas pessoas que já morreram para levar os homens para longe de Deus. Então, meus queridos, essa é uma pergunta bem importante, ela é bem interessante e nós precisamos ter esse assunto bem resolvido no nosso coração. E temos que ficar com o Senhor. Amém? Se Deus tivesse entregue ao espírito dos mortos a tarefa de conduzir os vivos, a Bíblia estaria cheia desse ensinamento. Mas absolutamente não é o caso. Nós temos que consultar o Espírito do Senhor. E assim nós vamos viver. Amém? Amém. As últimas e encerramos. Nós recebemos algumas perguntas que diziam respeito a assuntos que não são exatamente do conteúdo da fundamentação. Então, nós entendemos melhor deixar isso para mais adiante. Por exemplo, algumas perguntas sobre ministério, escolha para ministério, etc, etc. Não é assunto relativo à fundamentação,
Mas uma dessas perguntas, a gente pensou para falar um aspecto que esse sim é fundamento, né? A pergunta falava sobre um eventual impedimento para alguém assumir um compromisso na igreja, compromisso ministerial na igreja. Qual é a observação que eu faria aqui, que é fundamento, né? Quando alguém fala em compromisso ministerial, certamente está se referindo à liderança, alguma posição de liderança. Eu só queria lembrar a todos nós que ministério, antes de qualquer outra coisa, é serviço. E para isso ninguém está impedido. Não há impedimento na palavra para o serviço. Então, se o Senhor vai chamar alguém para essa ou aquela situação de liderança, isso é com o Senhor. É Ele que chama, é Ele que levanta, é Ele que põe os reis e tira os reis. E muito mais Ele faz isso dentro da sua igreja, né? Mas ministério, isso sim é fundamento, nós temos que ter bem claro. Ministério é serviço. E serviço nenhum de nós está impedido de fazer. Amém? Amém. A outra pergunta também é uma coisa muito específica, muito polêmica. Talvez nem precisasse vir aqui, mas ela dá oportunidade para a gente voltar a um fundamento importante. A pergunta é o seguinte: eu não entendo 1 Coríntios 15, 29. O que diz lá em 1 Coríntios 15, 29? Diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E a pessoa completa dizendo assim: bom, como é certo que há ressurreição, então será que há possibilidade de se batizar pelos mortos? Bom, isso é um assunto daqueles dos mais obscuros dentro da palavra, se pegar esse versículo sozinho. Uma das formas de interpretar o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios é no sentido de que, pelo contexto e toda a interpretação que nós fazemos da palavra, a não ser versículos que são muito claros, amai-vos uns aos outros, precisa interpretar? Não, né? Deus é amor, não precisa interpretação. E assim tem versículos claros que não precisam interpretação. Quando há um versículo que ele é obscuro, ele é difícil de compreender, nós precisamos lembrar de algumas regras básicas. Primeiro, que eu tenho que interpretá-lo no contexto imediato. O versículo dentro do capítulo, o capítulo dentro do livro, o livro com outros livros paralelos. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de entender um versículo de Marcos, eu posso olhar em Mateus, em Lucas ou João. Se eu tenho dificuldade de interpretar alguma coisa sobre algo que foi dito a uma das igrejas nas cartas, eu posso olhar isso em Atos e vice-versa. E também com base no contexto maior que é a própria palavra. Nunca a palavra vai se contradizer, né? Então, uma das formas de interpretar esse versículo, que fala sobre se batizar por causa dos mortos, pelo contexto que está aqui, o versículo continua dizendo assim, o capítulo, né? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Uma das formas que se interpreta esse versículo é que Paulo está dizendo o seguinte: por causa do testemunho daqueles que assumiram um compromisso com Deus, entregaram a sua vida, mesmo sabendo que isso representava a possibilidade, no caso, no período em que viviam, muito concreta, de serem mortos. Vendo aqueles que foram mortos por causa do Senhor, que foram presos por causa do testemunho desses, decidiram: eu também quero o Senhor, pagando o preço para isso. Então, essa é uma forma de interpretar esse texto que me parece mais coerente com o seu contexto. Mas também há outros irmãos que estudam o livro de Coríntios que dizem que Paulo se referia a uma das tantas distorções e coisas que haviam na igreja de Corinto. Você sabe que a igreja de Corinto tinha aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo, aqueles que eram desse, que eram daquele. Tinha os que criam assim, os que criam de outro jeito. Era uma confusão doutrinária a igreja de Corinto. E há quem afirma que, dentre aqueles irmãos, muitos
se batizavam em benefício de alguém que morreu e não teve oportunidade de se batizar. Isso não é certo, é uma forma de entender o que Paulo está dizendo aqui. Agora, será que com isso Paulo está dizendo que esse procedimento está correto? E é aí que eu quero voltar ao fundamento, né? Nós temos que interpretar todo o texto da palavra, e é isso que significa fundamento, voltando sempre lá para o princípio, né? Eu posso me batizar em nome de outra pessoa? Não, né? Qual é o requisito do batismo? É a fé, é o arrependimento, é uma decisão pessoal intransferível. É que nem diz lá quando entrega o cartão de crédito, né? Pessoal e intransferível. É só eu que posso fazer isso, né? O cartão de crédito até posso entregar para alguém usar, mas o batismo não. Então nós não podemos interpretar isso como sendo uma abertura que Paulo está dizendo, uma possibilidade de alguém se batizar para beneficiar outra pessoa que já morreu. Isso está fora. Isso é contrário ao fundamento do batismo. Tá bom? Paulo está usando, se for esse o caso, se havia realmente essas pessoas lá, ele está usando um argumento que põe em xeque o próprio pensamento do outro. Como Jesus fez, por exemplo, quando ele foi acusado de estar expulsando os demônios por Beelzebu. Ele disse assim, bom, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Jesus não estava dizendo que ele estava expulsando dessa forma, mas ele põe em xeque o pensamento do outro, contra-argumentando. É o que Paulo está dizendo. Existem pessoas no meio de vocês, se for o caso, né, a gente não sabe se é isso, mas pode ser que houvessem mesmo em Corinto alguns que pregavam o batismo em nome de outros, né, de mortos. Ele está dizendo, bom, se alguns de vocês fazem isso, e não está aprovando, mas ao mesmo tempo dizem que não tem ressurreição, então por que fazem? É isso que Paulo estaria dizendo ali, tá bem? Mas eu só quero voltar de novo ao fundamento, que é o que nos interessa aqui. Para nós nos batizarmos, nós precisamos crer no Senhor, estar arrependido. Isso é uma decisão pessoal. Pessoal, é uma coisa, é algo que eu faço, é eu e Deus. Tá? Por isso que não tem o batismo infantil, por isso que não posso batizar em nome de mortos e outras tantas coisas que podem surgir por aí. Amém? Com isso terminamos então as perguntas e esses 9 dias aí. Foi uma bênção, né? Mais uma vez queremos agradecer a prontidão dos irmãos. Eu sei que ninguém veio porque foi obrigado, mas o Senhor agiu em todos, né? Foi um prazer todos estarmos aqui. Essas ministrações, elas estão disponíveis no próprio site. Nós temos um site que é www.igrejaempoa.com.br. Tem lá essa figurinha aqui, clica ali, vai ter todas essas ministrações. Normalmente no dia seguinte já estão disponíveis lá, ou no outro dia. Amém? Oramos agradecendo o Senhor por esse tempo juntos. Senhor Jesus, queremos render graça a Ti, Senhor. Tu que és a pedra angular, Tu que és o fundamento sobre o qual está posta a nossa vida, Senhor. Nós, nessas 3 semanas, 9 dias aqui, ouvimos tantas coisas, tantas verdades, nossa fé foi edificada, foi reanimada. Agora, Senhor, como Tu mesmo disseste, para que nós estejamos firmes no fundamento, nos leva a pôr em prática tudo o que ouvimos aqui, Senhor. O verdadeiro fundamento de uma construção bem firme é aquele que ouve e pratica. E eu quero te pedir por mim, pelos meus irmãos, por todos que estão aqui, por todos que estão ouvindo essas ministrações na internet, que todos nós, diante de Ti, tomemos uma posição de colocar em prática na nossa vida, pagando o preço, Senhor, para andar de acordo com o fundamento. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que essa é a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos que Tu nos dê graça, poder pelo Teu Espírito Santo para viver essa vida. Amém.